Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live do Tamer com você. Eu sou o Tamer, estou muito agradado e muito gostado de estar aqui. Eu saúdo o Ori, nosso eu superior, que nos reúne neste momento, neste ambiente de compartilhamento de conhecimento e saberes. Muito obrigado a você que me acompanha nas redes sociais, você que participa das lives e podcasts e envia temas e envia perguntas. Muito bem, queridão e queridona, fique até o final, porque, como eu digo sempre, eu vou trazendo muitos exemplos e muitas citações ao longo da minha fala, se você não conhece ainda, e eu vou, claro, costurando todo esse conteúdo ao longo da minha fala, ok? Se você tiver perguntas ou insights sobre esta live, deixe aí, escreva nos comentários. Aliás, por falar em comentários, queridão e queridona, os comentários são a cereja do bolo. Tem gente que vai saindo na hora dos comentários, cara, mas na minha opinião, o momento mais rico é o momento dos comentários e perguntas, porque é onde eu vou respondendo e trazendo mais conteúdo a partir das dúvidas das pessoas, então vai ficando por aí. Na próxima quinta-feira, dia 14 agora, 20 horas e 57, gravação do meu podcast do Tamer, com Claudinha Inácia, minha aluna psicóloga. Nós vamos estar aqui gravando o nosso podcast. Então, se organiza aí, se organiza para participar, ok? Muito bem. Aliás, queridão e queridona, quero deixar um aviso aqui, toda segunda-feira às 7 horas da manhã, pontualmente, porque pontualidade também é qualidade pessoal, nós temos um novo episódio do podcast do Tamer, nas melhores plataformas de streaming. Então, toda segunda-feira, como ontem, por exemplo, 7 horas da manhã, você pode contar com um novo episódio do podcast do Tamer. Meu novo site está no ar, já tem umas 2 semaninhas aí, eu venho avisando para você poder visitar, me dar o seu feedback, você baixar minha meditação da paz, que eu preparei com muito carinho para você. E eu fico muito agradado que eu tenho alunos e alunas que estão colocando seus filhinhos para dormir com a minha meditação, especialmente queridona Luciana e Jorge, lá com Jonas, que são nossos queridos aqui, mas que estão morando lá no Espírito Santo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, a hora é agora, ok? Isso é importante para você ter acesso às novidades e conteúdos que eu tenho trazido aqui. E se você conhece alguém que merece ter acesso aos meus conteúdos, compartilhe aí, me ajuda a levar minha mensagem a mais pessoas, a atingir mais pessoas com a minha mensagem. Muito bem, se o sinal cair do Wi-Fi, a gente volta no 4G, ok? Eu vou começar então. O tema de hoje é empatia na prática, o que é e como criar. Empatia na prática, o que é e como criar. Vai deixando as suas perguntas porque eu vou respondê-las hoje, ok? Ao final. E eu vou começar com uma citação minha, uma dica do Tamer. Então dê aí os devidos créditos se você resolver usar a dica do Tamer. A empatia é o ingrediente básico da comunicação. Então o que é empatia, queridão e queridona? Também conhecida como rapport na PNL, nós da PNL, quando nos referimos à empatia, chamamos de rapport, que é uma palavra de origem francesa que significa a mesma coisa, significa empatia. Também conhecida como aliança terapêutica, aliança de trabalho, especialmente nos ambientes psicanalíticos e médicos, etc., enfim, no ambiente de saúde mental, e também, ou simplesmente aliança, né? Então, de novo, empatia, palavras sinônimas, rapport, aliança terapêutica, aliança de trabalho, ou simplesmente tão somente aliança, são a mesma coisa. E a empatia é o ato, é a ação de se colocar no lugar do outro de forma
a perceber o mundo, né? Pensar e agir de acordo com a visão de mundo do outro, com o modelo mental do outro. O rapport é um processo, queridão e queridona, natural das criaturas. Todos os seres humanos, naturalmente, fazem rapport, criam rapport, têm rapport uns com os outros, em geral, de forma inconsciente. Até com os animais você vai desenvolvendo rapport, você vai estabelecendo rapport, você vai estabelecendo empatia. Então, sempre quando eu me referir a rapport, estou me referindo à empatia, ok? Esta é, como eu já disse, a terminologia que a gente usa na PNL. Então, nesse sentido, já que o rapport, já que a empatia é um processo natural das criaturas, teoricamente, nós não teríamos necessidade de criar o rapport, de criar a empatia. Seria tão somente suficiente nós evitarmos as coisas que impedem que o rapport aconteça naturalmente, ok? Então, se nós fôssemos capazes, e somos, o problema é que a gente precisa de consciência para isso. Se nós fôssemos capazes de impedir aquilo que obstacula o rapport de acontecer naturalmente, isso já seria suficiente, nós não precisaríamos fazer um esforço para criar empatia com ninguém. O que o rapport não é, queridão e queridona? O que a empatia não é? Empatia não é amizade, nem companheirismo e nem cumplicidade. Vocês estão me ouvindo, gente? Aparentemente deu uma travada aqui. Aparentemente parou o mundo. Dá um joinha aí. Não está me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo, é? Sim. Ou não? Desculpa, entendi você dizer que não. Estou dizendo que todo mundo parou para te ouvir. Todo mundo parou para me ouvir. Axé. Então vamos lá. O rapport não é amizade, nem companheirismo e nem cumplicidade, ok? Não é também manipulação. Porque o rapport, a empatia, pressupõe que você esteja aberto ou aberta sinceramente para o outro ou para outra pessoa, né? Sinceramente interessado ou interessada na outra pessoa. Então o rapport não é utilizado, não deveria ser utilizado como objeto de manipulação. Aliás, não só o rapport, como todas as técnicas e intervenções que dizem respeito às pessoas, ao desenvolvimento humano, aos processos de comunicação humana. Vai convidando a galera aí que ainda dá tempo, ok? Então, por que o rapport é importante? Por que a empatia é importante? Eu costumo dizer que sem rapport não se faz nada, né? O rapport, eu falo para os meus alunos, o rapport é o Exu da comunicação. Então o Exu no sentido do orixá é o orixá da comunicação, é aquele que leva a comunicação dos homens para os deuses, né? Essa é a função de Exu. O rapport é a mesma coisa, não existe relacionamento, não existe relação de uma pessoa com outra sem que haja empatia, sem que haja rapport. O rapport então permite, queridão e queridona, que você acesse o modelo mental do outro, né? As crenças, os valores, os filtros mentais, as omissões, as distorções, os metaprogramas, que são programas que sustentam programas inconscientes, mantendo a nossa própria integridade. Então a gente acessa o modelo do outro sem necessariamente alterar o nosso, sem necessariamente adotar as crenças do outro, sem necessariamente adotar os valores do outro e sem necessariamente nos ferir nos nossos valores e crenças. Então, quando nós... E por que isso é importante? Porque quando você se coloca no lugar do outro, quando você percebe o mundo a partir do olhar do outro e começa a se comportar a partir daí, usando isso como referência, não o seu modelo mental, mas o modelo do outro, a outra pessoa se sente compreendida e aceita no modelo de mundo dela. E por que isso é importante, Tamer? Porque a principal necessidade do ser humano é ser aceito. Segundo a psicologia, a maior necessidade do ser humano é ser aceito e o seu maior medo é ser rejeitado. E quem é que pode nos aceitar ou nos rejeitar? São as pessoas. Nós mesmos, né, a princípio, a começar por nós, devemos nos aceitar, nos respeitar e então ser aceitos pelo outro.
Então isso produz, quando o outro se sente compreendido e aceito no modelo de mundo dele, quando ele se percebe aceito como é, sem julgamento, sem preconceitos, isso produz um ambiente, uma atmosfera de confiança, de respeito, de influência mútua, de colaboração mútua, criando uma ponte para a comunicação. A qualidade do relacionamento, queridão e queridona, pode se medir pela qualidade do rapport entre as pessoas. Se você não tem rapport com fulanos, a gente, de novo, usa essa expressão em PNL. Se eu não tenho empatia com fulano, se eu não tenho rapport com fulano, eu não tenho comunicação com esta pessoa, consequentemente eu não tenho relacionamento com esta pessoa. Pessoas bem-sucedidas, atenção, para o bem ou para o mal. Pessoas bem-sucedidas no que quer que seja, no que quer que façam, necessariamente possuem a habilidade de criar empatia, possuem a habilidade de criar rapport, necessariamente. Os melhores professores são os que têm rapport com os seus alunos, porque isso torna mais fácil os processos de aprendizagem, as tarefas de ensinar e aprender ficam mais fáceis, ficam mais fluentes quando se tem empatia, quando se tem rapport. O rapport, por exemplo, a empatia é o que faz com que uma pessoa entregue todo o seu patrimônio, cartão de crédito, senha e até dinheiro vivo para outra pessoa e isso se torne vítima da outra pessoa. Para vocês terem uma ideia, esses camaradas aí que dão golpe nas mulheres, por exemplo, são raposeiros profissionais, ok? Se não houver rapport, se não houver empatia, por mais competente que um profissional seja, por mais competente que você seja no seu ofício, especialmente pessoas que trabalham mais diretamente ligadas a pessoas, então professores, profissionais de saúde, especialmente profissionais de saúde, médicos, psicanalistas, psicólogos, se essa galera não tem empatia, por mais competente que seja, deve encaminhar o seu paciente para outro profissional. Não tem condição de você trabalhar com uma pessoa sem que haja empatia sua para com ela e dela para com você. Quem não tem habilidade, queridão e queridona, de criar rapport com o seu público, mais cedo ou mais tarde, perde o emprego ou vai à falência, ok? Se o teu público não te curte, trazendo vocabulário mais atual, se o teu público não te curte, você está fora do mercado, ou você vai perder o seu emprego, ou você vai à falência, isso é um fato indiscutível. As habilidades interpessoais, que são uma característica, um atributo da inteligência emocional, compreendem necessariamente, passam necessariamente pelo desenvolvimento da empatia, pela capacidade de criar empatia. Não existe habilidade interpessoal, não existe habilidade nos relacionamentos se você não tem habilidade de estabelecer empatia com o seu público, com o seu interlocutor. Todos vocês sabem que, enfim, as pessoas que me seguem há mais tempo, eu vou citar um exemplo aqui muito curioso, que foi muito marcante para mim. Quando eu trabalhava em shopping centers, no mercado de shopping centers, eu tinha um colega de trabalho a quem eu treinei, diga-se de passagem. Quando ele chegou lá, eu já estava. Esse cara era um exímio raposeiro, né? E ele fazia isso inconscientemente, ele não se dava conta de que fazia isso. Então nós trabalhávamos na área comercial, nós recebíamos o lojista, ele recebia, né? Nós dávamos plantões juntos, sempre de 2 em 2, sempre em duplas. E eu cansei de ver o que eu vou contar para vocês aqui. Ele recebia um lojista, né? Isto é, um dono de loja, alguém que tinha uma operação importante logística, né? Do mercado de varejo, mais especificamente. E a gente trabalhava em shopping centers importantes, então eram lojistas importantes, de marcas importantes. E ele saía com o lojista pelo mall do shopping, pelo corredor do shopping, para mostrar o shopping para o lojista. Então,
Você imagina, um cara que ele nunca viu, ele saía com a pessoa. Quando ele voltava, meia hora depois, 40 minutos depois, ele voltava abraçado com o sujeito. Ele voltava com os braços sobre os ombros do sujeito, como se fosse amigo de longa data. Uma pessoa que ele nunca tinha visto antes, uma intimidade, queridão e queridona. Aí eles sentavam, né, para conversar. E eu ficava impressionado com aquilo, dizia, meu Deus, como é que pode? Até porque, se o lojista conhecesse ele, saía correndo, né? Porque ele era uma pessoa bastante difícil de se lidar, E aí, claro, quando eu conheci a PNL, quando eu conheci a importância da empatia, a importância do rapport, eu compreendi perfeitamente o que estava acontecendo. Um dia eu perguntei para ele, eu digo, fulano, você já se deu conta disso que você faz, da sua capacidade de estabelecer empatia com as pessoas? E ele, não, ele ficou admirado, porque eu expliquei para ele a estrutura, né? Expliquei para ele que era empatia, o que ia acontecer, quer dizer, era algo que ele fazia naturalmente, inconscientemente, e fazia bem, muito bem. A Duda, minha filha, quando criança, fazia natação, né? Era uma academia importante aqui, a academia mais importante aqui da cidade, então você pressupõe que é feita uma seleção muito rigorosa dos profissionais que lá trabalham. E eu acompanhei algumas aulas de natação, algumas não acompanhei todas, eu ficava, né, ali presente, do lado de fora do aquário, vamos dizer assim. E tinha um professor estranho, o cara era esquisito, né, antipático, entre aspas. E um dia ela falou para mim, não que eu perguntasse, ela virou para mim, a gente voltando para casa, e falou, papai, ninguém gosta do tio fulano, ele é antipático. O que é antipático, queridona? É o sujeito desprovido de empatia, ok? Isso é antipático, ele não tem empatia. Logo depois esse cara foi demitido. Por que será? Né? Agora eu vou contar uma outra história a vocês, curiosíssima. Quando eu era criança, eu frequentei uma igreja cristã em que aparecia um profeta vindo sei lá de onde, né? Era comum esse tipo de episódio, naquele tipo de igreja, né? E como era de costume, naquela época, as pessoas recebiam o profeta na sua casa, isso era muito louco. Então chegava o profeta, vindo lá do Deus me livre, ficava na casa de um, passava um tempo na casa de um, aí daqui a pouco ele ia para a casa do outro, ia se mudando de casa, como os profetas da Bíblia, do Velho Testamento, né? Até que um dia ele foi parar na casa de uma viúva, uma irmã lá da igreja que era viúva, e um dia ele acordou dizendo para ela que tinha sonhado com antenas, com muitas antenas, e portanto ele tinha que continuar o trabalho missionário dele num lugar chamado Mantena, em Minas Gerais, uma cidade chamada Mantena. Esse foi o discernimento dele para o sonho que ele teve. E aí, queridão, queridona, a irmã foi ao banco, sacou todo o dinheiro que tinha, todo o dinheiro aqui, ela deixou a conta zerada, eu não sei quanto era, eu sei que era muito dinheiro, entregou na mão do profeta, do tal profeta, e o cara desapareceu e nunca mais se soube dele. Como é que ele conseguiu isso, gente? Empatia, rapport. Há alguns anos, um rapaz da minha equipe, o Eloy, o Jabá, não sei se está por aí, ele ficou muito impressionado e trouxe para mim uma apostila de um pessoal que anda dando cursos, aí vendendo cursos de sedução e conquista, com base em PNL. Onde, claro, eles usam a empatia como elemento de manipulação das pessoas às quais eles tentam conquistar, né? E quando você vê uma pessoa muito entregue à outra, muito manipulada pela outra, trata-se da capacidade que o sujeito tem, o manipulador, de desenvolver empatia. Como é que a gente sabe se há empatia? Como é que a gente sabe se há rapport? Observando, queridão, queridona. Quando existe rapport entre as pessoas, entre duas ou mais pessoas, porque o rapport, a empatia, pode ser criado entre duas ou mais pessoas. Então, o professor, quando está na frente de turma, ele tem que ter a habilidade de ter empatia, de criar empatia com toda a turma, e não com um aluno ou outro, né, especificamente. Mas, quando há empatia, existe simetria, semelhança na linguagem corporal das pessoas. E a comunicação flui perfeitamente. Então, se você observar pessoas que têm uma boa relação, naturalmente, quando há rapport, quando há empatia,
elas tendem a espelhar umas às outras, elas tendem a copiar, entre aspas, repetir gestos, a postura, o contato visual, o ritmo respiratório, a velocidade da respiração, a velocidade da fala, o tom de voz. É como numa dança. Então, para eu saber que há empatia, para eu saber que há rapport, se há um sinal imediato, uma evidência imediata que eu posso observar, por qual eu possa inferir, né, que há rapport, é observar a simetria dos movimentos das pessoas. Digo, do discurso não verbal das pessoas. Atenção, queridão e queridona. Quanto mais profundo é o rapport, maior e mais evidente é a simetria de movimentos. Pode crer. Presta atenção nisso. Quanto maior e mais profunda é a empatia entre as pessoas, entre os seres humanos, maior e mais evidente é a simetria dos movimentos. Mais os movimentos se parecem. Tamer, eu estou vendo aqui o Sérgio Portugal falando comigo aqui no Face. Meu queridão, meu aluno, cara, amo você também, queridão. Quantos anos que a gente não se vê? Vou me permitir fazer essa pausa aqui para dizer isso a você. Sérgio Portugal. Tá travado aqui na minha tela, não sei se ele escreveu isso agora ou um pouco mais cedo. Meu aluno na Universidade Cândido Mendes, grande cara. Aliás, tive grandes alunos ali, grande experiência. Tamer, voltando, por que você se referiu apenas ao espelhamento da linguagem e você ignorou a linguagem verbal, aquilo que está sendo dito, o conteúdo da fala? Por quê? Pesquisas indicam que a linguagem não verbal corresponde a 93% da comunicação. 55% da comunicação dizem respeito ao discurso corporal, especificamente, e 38% da comunicação dizem respeito às qualidades vocais. Ritmo da fala, tonalidade, tom de voz, impostação da voz. E apenas 7% da comunicação dizem respeito àquilo que está sendo dito especificamente. O que significa que a forma determina o conteúdo. Então é muito mais útil você espelhar o discurso não verbal do que o discurso verbal. Aliás, em geral, o conteúdo verbal serve para quebrar o rapport, para quebrar a empatia. Isso é o que geralmente acontece. Você quebra a empatia a partir de determinadas coisas que você diz, sobretudo. Então, para permitir que o rapport se estabeleça naturalmente, né, aconteça naturalmente, bastaria ficar calado, né, bastaria as pessoas ficarem caladas. Em contrapartida, independentemente daquilo que está sendo dito, a falta de rapport é refletida na ausência, na falta de simetria, isto é, na assimetria de movimentos. Quando os movimentos estão corporais, estão desencontrados, quando você não observa uma semelhança entre o discurso corporal de um e de outro, ou de outros. Sempre que eu falo disso, eu me lembro, eu tenho algumas memórias muito longínquas, né, dos meus 2, 3 anos de idade, eu me lembro perfeitamente de alguns episódios dessa época. Talvez aconteça com você. Se acontece com você, dá um joinha aí, que pode ser que eu esteja maluco, né, cara? Mas os meus pais gostavam de dançar nessa época. Meu pai era seresteiro, né? Então eu me lembro que eu tinha ciúme da minha mãe com meu pai, que era natural naquela idade, naquele momento da vida. E como é que acontecia? A fórmula para aprender a dançar era 2 para lá e 2 para cá, né? Então, naquela época, não sei como é hoje, enfim, quem conduzia era o homem. É uma coisa meio machista, mas era assim que acontecia. O homem conduzia, a mulher era conduzida, até que, queridona, você não sabe quem está conduzindo e quem está sendo conduzido. Chega uma hora que você não sabe mais quem conduz e quem deixa de conduzir. Tamanha a perfeição da dança, tamanha a simetria dos movimentos. Então, há um momento que os caras não pensam mais. Um já foi para lá, o outro já está indo junto, sabe? É uma coisa quase que automática, quase que mágica, essa dança. Há muitos anos, algumas pesquisas vêm sendo feitas com casais ao redor do mundo a esse respeito. Eu, particularmente,
assisti a uma entrevista há algum tempo de uma psicóloga, num veículo importante de comunicação aqui no Brasil, uma psicóloga que ia para os restaurantes observar os casais que estavam à mesa, né, sentados à mesa. E ela dizia isso, ela apontava, tá vendo ali, aquele casal tem uma relação mais conectada, né? Estão mais conectados do que aquele casal ali, por exemplo. Aquelas duas pessoas estão mais conectadas. E como é que ela observava isso? A partir, de novo, da simetria dos movimentos. E como é que eu crio rapport, Tamer? Espelhando. Agora presta atenção em algumas coisas que eu vou dizer. Vou explicar já já o que é espelhamento. Pessoas parecidas, né, são naturalmente empáticas, naturalmente se gostam. Quando as pessoas se parecem em determinados conteúdos, em determinados aspectos da vida, elas se gostam. Dica do Tamer, citação do Tamer. Nas relações humanas, atenção. Dica do Tamer, citação do Tamer. Nas relações humanas, os semelhantes se atraem e os diferentes se repelem. E cada dia mais, queridão e queridona, eu me convenço do que eu estou dizendo. Repetindo, essa história de que os opostos se atraem só na física, viu? Guarda aí. Nas relações humanas, os semelhantes se atraem. Em algum nível, porque há níveis de rapport diferentes. Há níveis de empatia diferentes. Eu não vou falar disso aqui hoje, que não vai dar tempo. Eu posso trazer para vocês na semana que vem mais conteúdo sobre empatia, que é muito interessante. Então, há níveis diferentes de empatia, de rapport. E os semelhantes se atraem no que diz respeito a relacionamento. Então, se liga aí. Se tem uma pessoa com quem você não se afina bem, enfim, a pessoa tem um comportamento esquisito, um pouco fora do padrão digamos, de ética, e essa pessoa, quem anda com ela, bicho, é igual a ela, em algum nível. Já diziam os antigos, já dizia a minha avó, quem com porcos se mistura, farelo come. É exatamente isso, aqui é a sabedoria dos mais velhos. Então, para criar rapport, queridão, queridona, é só você entrar na dança da outra pessoa, reproduzindo o discurso corporal dela. Então você pode começar, por exemplo, pelo contato visual, né? Olhe sempre nos olhos, porque os olhos são a janela da alma. No contato visual, o outro ou a outra vai perceber o seu interesse genuíno, o seu interesse verdadeiro nele ou nela. Agora tem que ser verdadeiro, viu, queridão, queridona? Porque se não for, a pessoa vai perceber. E se ela perceber, você vai ficar numa situação muito desagradável. Ela vai ficar desagradada, desgostada, e você também vai passar por uma situação vexatória. Então precisa ser um interesse verdadeiro, real e genuíno. Então olhe nos olhos da pessoa, comece a reproduzir, entre aspas, imitar, para ficar um discurso mais fácil, a respiração da pessoa, o ritmo da respiração, se ela respira mais rápido, se ela respira mais devagar, se ela fala mais rápido, se ela fala mais devagar, se ela respira raso, né, aqui em cima, se ela respira profundo. Você pode reproduzir o tom de voz, assim como a velocidade da fala, o tom de voz da pessoa pode ser reproduzido. E você pode também reproduzir os movimentos de forma invertida. Nos meus treinamentos, especificamente os treinamentos de PNL, os meus alunos percebem isso, eu mostro isso para eles. Enquanto a pessoa, por exemplo, move o braço, você pode mover a perna, sabe? A gente chama isso de espelhamento cruzado. O sujeito está mexendo o corpo, eu posso mexer a cabeça, né? Espelhando exatamente o mesmo movimento, usando uma outra parte do meu corpo. De novo, a isso nós chamamos espelhamento cruzado. Isso é muito poderoso, viu, queridão, queridona? Pode parecer brincadeira, mas isso é muito poderoso. Outra coisa, espelhamento não é mímica, ok? Por isso que eu não gosto de usar essa palavra copiar, né? Eu prefiro reproduzir, mas tem gente que não entende, então você tem que falar mais de uma maneira mais simples. Mas espelhamento não é mímica, ok? É um processo discreto, é um processo sutil, é um processo respeitoso de interesse genuíno e verdadeiro pelo outro.
A mímica caricata, sabe? A mímica exagerada, ela quebra o rapport, queridão, queridona. Ao invés dela criar o rapport, ao invés dela criar empatia, ela quebra a empatia, porque ela é considerada desrespeitosa. Então, uma mímica descarada, uma mímica exagerada, quebra a sua relação com o outro, né? Não se faz imitação, não se faz espelhamento. Não é imitação, tira essa palavra. Não se faz cópia, não se faz reprodução, não se faz espelhamento. Queridão, queridona, por que espelhamento? Porque o espelho apenas reflete aquilo que está diante dele. É como o psicanalista. O psicanalista é um espelho que apenas reflete o que está diante dele. Como a vida é um espelho. Então você vai espelhar aquilo que está diante de você. Você não vai espelhar cacuete, deficiência física, sotaque ou qualquer outra característica pitoresca da outra pessoa, do sujeito que está à sua frente, ok? Então a pessoa é lá do Nordeste, tu não vai falar com ela com sotaque nordestino, cabra da peste, tu não vai fazer isso, porque aí deixa de ser rapó para ser uma coisa qualquer, compreende? Você não pode fazer isso. Outra coisa, espelhar não é concordar com o que o outro está dizendo. De novo, aquilo que o outro está dizendo é o que tem menor importância. Você pode criar rapport, você pode criar empatia, discordando de maneira sutil, né? Ao invés, você nunca vai dizer para a pessoa, você está errado. Porque os imbecis fazem isso, né? Os idiotas emocionais fazem, você está errado. Então, o que você faz? Você substitui a palavra mas, olha, fulano, isso assim, assim, mas, substitui pelo porque dá uma pressupõe discordância, né? Pressupõe objeção, muda pela conjunção e, a conjunção aditiva e, né? Fulano, olha, eu quero, isso que você está dizendo assim, assim, e eu quero acrescentar um outro ponto de vista. Isso vai ser importante para o outro se perceber respeitado, se perceber aceito, e você apresentar um novo argumento, um novo conteúdo, sem desqualificar o conteúdo do outro. Nós temos esse péssimo hábito, de uma forma ou de outra, de desqualificar aquilo que o outro está dizendo. Respeitar os costumes e a cultura de alguém ou de um grupo de pessoas, queridão, queridona, ou de uma sociedade, é também espelhamento. Então você chega lá na Arábia Saudita, eu tenho uns alunos que foram lá para o Dubai, eu tenho uns alunos aí que são de jiu-jitsu, professores, eles foram para lá, para Dubai, e para dar aulas, etc. E, porra, não dá para você chegar em Dubai e você botar a bunda de fora, né, queridona? Porque, porra, isso fere os costumes do lugar, do local. Você que é homem, você precisa ter cuidado na sua relação com as mulheres locais, porque a coisa lá é diferente. Então, essa consideração pelo costume local é uma maneira de você estabelecer rapport. Porra, eu não vou chegar numa palestra para freiras ou num ambiente mais formal e falar palavrão, que vocês sabem que eu falo palavrão, porque eu gosto, né, cara? Mas, porra, eu falo no meu ambiente, né, bicho? Na minha casa eu falo, porra, eu tô aqui na minha live, aqui eu falo. Agora eu não vou chegar numa palestra de freiras ou de padres, ou para padres, e falar qualquer coisa, porque isso vai quebrar o rapport. E tudo que eu não quero é quebrar o rapport. Agora, anota aí uma dica do Tamer. Anota aí pra mim, Raquel, que eu esqueci. Eu preciso pedir às pessoas para pegar papel e caneta no início das minhas lives. Anota uma dica do Tamer aí. Dica do Tamer, Deus livre dos créditos. Espelhamento não é rapport. Espelhamento é a forma de criar rapport. De novo, abre aspas. Espelhamento não é rapport, vírgula. É a forma de criar rapport, ponto, fecha aspas. Dica do Tamer. Por que eu estou dizendo isso? Porque em determinadas literaturas você vai encontrar as pessoas se referindo à empatia como espelhamento. O espelhamento é o resultado da empatia, número 1, eu disse agora. Então pessoas que têm uma grande empatia, que têm um grande rapport, tendem a espelhar a sua conduta, o seu comportamento e vice-versa. Se eu quero estabelecer rapport, se eu quero estabelecer empatia, eu começo a espelhar o outro. Mas uma coisa é a técnica, outra coisa é o resultado da técnica. A técnica é o espelhamento, o resultado é a empatia, é o rapport. Deu para entender, queridão, queridão? Se não, deixa a tua pergunta aí, que daqui a pouco eu estou terminando e daqui a pouco eu vou responder as perguntas.
Muito bem. Exemplos pessoais do que eu estou dizendo agora, né? Eu trabalhei há muitos anos numa empresa que administrava postos de gasolina. E nós recebíamos lá clientes, os mais diversos e tal. Nós tínhamos um cliente que era um homem de uns, sei lá, 65, 70 anos, enorme, o homem era grande, e era juiz de direito. E ele tinha um cacuete que era o seguinte, ele chutava com uma perna, uma das pernas, eu acho que era a perna direita, ao mesmo tempo que ele chutava, ele fazia assim com a cabeça, compreende? Era uma coisa... Então você imagina se eu ou qualquer pessoa, naquela época eu não sabia o que era rapport, nem o que era empatia, nem porra nenhuma, mas você imagine se eu soubesse e eu resolvesse espelhar o cacuete do camarada. Eu ia, ao invés de criar empatia, ao invés de criar uma ponte entre nós dois, uma ponte de comunicação entre nós dois, eu ia quebrar o rapport. Eu ia quebrar qualquer possibilidade de empatia. Eu tive um amigo na minha adolescência cujo cacuete, ele tinha um cacuete que era ele fungava forte e fazia assim, ele fazia assim mais ou menos com a cabeça. De verdade, gente, era esquisito. Imagina, né, se eu resolvesse espelhar esse tipo de coisa. Então, de novo, não se espelha nenhuma característica peculiar, pitoresca, vamos chamar assim, da pessoa com quem você quer desenvolver empatia, estabelecer empatia. A empatia, o rapport, pode ser utilizado também para quebrar estados. O que é quebrar um estado também? É mudar foco, mudar de foco. Né? Então você tem uma pessoa triste a quem você quer bem, e aí você percebe que a pessoa está melancólica, está entristecida. Apesar da sua boa intenção, não adianta você ficar, deixa disso, a vida é muito boa, sai dessa e tal. Melhor você entrar na dança do sujeito, começa a reproduzir o discurso não verbal dele, de novo, o tom de voz, a respiração, e aí até que você vai conduzindo, quando você entrar na sintonia do outro, na sintonia energética, você vai perceber, queridona, acredita em mim, você vai perceber isso claramente, que você entra na sintonia do outro e vice-versa. E aí você começa a conduzir a pessoa para o outro lugar em que você quer. Né? A pessoa está com raiva, está puta da vida. Você espelha, né, o gestual, o tom de voz, levemente mais baixo, você não vai... E aí você vem trazendo, cara, você vem conduzindo, porque como o exemplo da dança que eu dei agora há pouco, dos meus pais, chega uma hora que você não sabe quem está conduzindo e quem está deixando de conduzir, queridão e queridona. Existem tipos diferentes de rapport. Eu vou encerrar minha fala por hoje, tem muita coisa sobre rapport para falar, e a gente pode voltar na semana que vem falando mais sobre isso. Mas eu quero chamar a atenção para dois detalhes. Existe o rapport mecanicista, que visa tão somente conduzir o outro, cujo foco central, cujo foco principal é a mente somática. O que é soma, Tamer? Corpo. Mente somática é o que? É o corpo, é a compreensão do corpo, ok? Mente cognitiva, mente somática, doenças psicossomáticas, doenças que da mente afetam o corpo. Então, quando a gente fala de mente somática, a gente está falando de corpo. Então, o rapport, a empatia mecanicista, tem o foco simplesmente e tão somente no corpo, né? nesse espelhamento corporal. A empatia sistêmica, o rapport sistêmico, que é a linha de trabalho que eu adoto, né? em que eu acredito, que é uma linha de pensamento que eu considero a evolução do pensamento holístico, né? Que percebe o sujeito conectado a tudo e a todos, conectado e mais do que conectado, influenciando-se mutuamente. Mais do que espelhar, ele visa acessar a energia do outro, acessar o campo do outro, né? O campo energético do outro. Como eu disse agora há instantes, você acaba se percebendo na mesma sintonia do outro. E aí, cara, você não tem a preocupação de conduzir, você tem a preocupação de estabelecer tão somente uma relação com aquela pessoa, uma ponte de comunicação, porque, queridão, sem rapport não há comunicação, sem comunicação não há relacionamento, sem relacionamento não há nada, não há porra nenhuma, não há condição de você evoluir num relacionamento com alguém, numa interação com alguém.
Existe o rapport da luz, eu chamo assim, que é aquele que visa a interesses e propósitos éticos, que visa ao ganha-ganha, ganho eu, ganha você e ganhamos todos nós, ganha todo mundo. E tem o rapport das sombras, né? Que é o rapport manipulativo que algumas pessoas fazem, infelizmente, que visa a interesses escusos, que visa a propósitos antiéticos, ao ganha-perde, ganha o raposeiro e perde o sujeito, perde o outro, perde o seu interlocutor. Só para você saber, a gente não ensina isso aqui, ok? Se tem algum aluno meu fazendo qualquer coisa assim, dizendo que é meu aluno, você me diz que eu vou dizer para ele rasgar o certificado, viu? Porque a gente não ensina isso aqui às pessoas. Nós trabalhamos, nós acreditamos no pensamento sistêmico, na psicologia transpessoal, na ética, no respeito, na consideração absoluta a todas as entidades vivas, sobretudo os seres humanos. Há níveis de rapport diferentes, isso é muito importante falar, mas será que eu falo disso hoje? Será que vai dar tempo? Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, rápida assim, não vai dar não. Não vai dar não. Tem pergunta aí? Tem bastante? Então eu vou responder pergunta, fica aí, porque a resposta às perguntas é o que tem de mais importante, viu, queridão, queridona? Segura a tua onda aí. Vai passar a máquina? Acho que não tem celular. Axé. Só abrir. Abrir aonde, vai? Só clicar na foto. Tem foto não? Tem sim. Luana Aranim. Queridona. E como usar a empatia em tempos de pandemia e era virtual? Queridona, a mesma coisa, por exemplo, você está falando ao telefone com alguém, por que as pessoas ficam horas ao telefone? Você acha que é só por causa do conteúdo? Não. É porque o tom da voz, as pessoas acabam espelhando. Você quer, por exemplo, você está falando com uma pessoa e você quer desligar a ligação e não consegue, é simples, é só você modular o tom de voz. Muda o tom da sua voz. Você vai quebrar o rapport e a pessoa vai desligar o telefone, ok? O rapport, de novo, não é só no conteúdo. Na minha forma, há pessoas que chegam aqui e adoram o Tamer, gostam e ficam. Há pessoas que não gostam do Tamer, ou porque o Tamer falou um palavrão e aí quebrou o rapport, ou porque o Tamer acabou de falar que o rapport é o Exu da comunicação, e o cara diz que Exu é coisa do Satanás, ele vai embora. E aí tem pessoas que adoram e vêm também. Compreende isso? Essas coisas são formas de fazer ou não rapport. Anderson Queridão de Faria, meu aluno também. Como criar rapport e não se afetar emocionalmente com a dor do outro? Porra, queridão, aí você tem que ser artista, porque a gente aprende a ter uma certa capacidade de dissociação, de distanciamento. Quando você quer ajudar alguém, sobretudo, isso é muito importante. Eu sei que você é coach, eu sei que você, enfim, não sei se você exerce esse ofício, mas sei que você é coach. Então, no trato com o teu coach, né, com o teu cliente, você precisa ter a capacidade de dissociar. Eu não posso entrar na emoção do outro, porque aí eu me confundo, me perco na emoção do outro, daqui a pouco tá o outro fudido, tô eu também. Então, é aquela história da máscara, né? Você chega no avião, o comissário ou a comissária de bordo, antes do voo, antes do avião levantar voo, ele diz assim, olha, em caso de despressurização da cabine, coloque a sua máscara para tão somente ajudar o outro depois, se for o caso, né? É a mesma coisa. Eu vou criando o rapport, mantendo um certo distanciamento emocional, ok, queridão? Assim como eu não vou me contaminar, no melhor sentido da palavra contaminar, com as ideias e crenças e valores do outro. Eu preservo os meus, tá certo? Acontece que na minha relação com o outro, se eu quero ter uma comunicação com o outro, se eu quero ter uma relação com o outro, as crenças e valores do outro são mais importantes do que as minhas naquele momento. Joaquim Júnior, queridão, com afastamento social, como criar e manter empatia? Já falei agora. Pergunto por conta das aulas de personal online e consultorias que faço. É mais desafiante quando você não está vendo as pessoas. Por exemplo, eu vou te dar eu estou aqui falando com vocês, ok? Embora eu não esteja vendo vocês, pelos comentários que eu não leio, porque é muito rápido, eu não consigo ler, e nem posso ficar me atendo a ler. Eu li o do Sérgio aqui porque eu tô no Face e essa porra tem uma tela desse tamanho, ela travou aqui na minha frente. Mas eu vou calibrando aqui, eu vou procurando estabelecer uma empatia com vocês a partir dos comentários, cara, a partir
da manifestação, da interação de vocês, né? E eu não desligo o comentário porque, porra, a impressão que eu tenho é que eu tô falando sozinho, eu não consigo calibrar, eu não consigo medir a resposta de vocês e saber se vou mais fundo, se vou mais raso, o que eu faço, deu para entender? Eu me guio assim. A Camila Baltazar, rapport, empatia é a melhor ferramenta para uma comunicação eficiente na vida. Sim, eu uso demais no meu trabalho e acredito que isso faça diferença no resultado final. Só faz, não há possibilidade. Eu vou citar para vocês alguns exemplos, alguns até pitorescos que eu tive na vida com relação à empatia, né? Você precisa ter empatia para trabalhar com o teu cliente, porque se o teu cliente não te curte, se você não tem uma conexão com essa pessoa, você não consegue evoluir no teu trabalho, por melhor competente, por mais competente que você seja, por melhor profissional que você seja. Fernanda, queridona do Recife, tem gente que acha que nem tem sensibilidade para entender a importância de um rapport com o paciente. Claro. Fernanda, você é médica intensivista. Eu tenho muitos alunos que são médicos, que vêm para cá aprender relações humanas, aprender aptidões interpessoais, porque eles não aprendem isso na universidade. Essa geração agora mais nova está melhor um pouquinho no que diz respeito a essas questões interpessoais. Mas as gerações passadas eram horríveis, né? O médico mais recente parece que aprendeu medicina, tirou da bunda, não aprendeu com Hipócrates, né? Porque Hipócrates considerava o ser humano como um todo, né? Como um ser emocional, espiritual e físico, não como uma máquina. E alguns médicos modernos tratam o ser humano como máquina. Isso fere, como você sabe melhor do que eu, porque eu não sou médico, enfim. Mas você sabe melhor do que eu que isso fere a postura de Hipócrates quando tratava os seus pacientes. É Hipócrates, né? Não é isso? Se eu estiver falando bobagem, Hipócrates. Acho que é isso, a medicina. Criador da medicina. E é isso. E é muito desafiante. Vou dizer mais, viu, Fernanda? Eu assisti a uma entrevista do presidente do Conselho Federal de Medicina há uns 5 ou 6 anos, um cara que eu gostava muito, não me lembro o nome dele, e ele dizendo, um programa de entrevista importante, salvo engano, com a Marília Gabriela, ele dizendo assim, vou procurar, anota aí que eu vou procurar para ela, ele dizendo assim, que os casos de processos contra médicos se davam, né, à época, enfim, até a gestão dele, eu não posso afirmar agora, por problemas de relacionamento do que por erros médicos. Então, o paciente entendia perfeitamente uma falha médica, um erro médico, perdoava o erro médico, quando ele tinha empatia com o médico, ou seja, ele se colocava no lugar do médico, entendia, que o médico é um ser humano como outro qualquer e pode falhar. Em contrapartida, quando não havia rapport, quando não havia empatia, era aí que os médicos eram processados pelos seus pacientes. Eu acho que é Hipócrates, porque é a matemática de Aristóteles, não é isso? Matemática de Aristóteles, a medicina de Hipócrates, é isso mesmo, axé. Marina Foster, queridona, lembrei de você hoje, hein? Tamer, uma pessoa raporteira, não é raporteira, é raposeira, viu, queridona? A raporteira é a senhora que está falando. Não necessariamente tem inteligência emocional, certo? O manipulador tem um bom rapport, certamente não tem pensamento sistêmico, sim, não tem pensamento sistêmico. Mas ele tem inteligência emocional? Cara, provavelmente sim, porque você precisa ter uma série de qualidades, pelo amor de Deus, qualidade não no sentido do juízo de valor, mas no sentido da sua capacidade, exatamente. Ele tem capacidade de manter todos os elementos, a sensibilidade, como disse a Fernanda agora, que a gente chama de calibração aqui em PNL. Há outros elementos que sustentam o rapport que esse cara tem que ter. Pasculi, queridão. Tamer, como criar rapport com uma pessoa que acabou de perder um ente querido? Do jeito que eu te falei. A gente, em geral, queridão, naturalmente faz isso. Você se sente com a dor do outro. Você se sensibiliza com a dor do outro. É muito desafiante você ver uma pessoa em sofrimento, qualquer que seja o sofrimento, e você não poder ajudar. A sensação de impotência. Outro dia eu falava isso aqui com a Raquel, numa situação que a gente viveu aqui, recente, eu falei, porra, cara, e você não tem o que fazer para ajudar a pessoa, né? É uma coisa angustiante. Agora, você entra na energia do outro e você vai conduzindo, como no exemplo que eu dei agora há pouco, né?
vai entrando ali na energia dela, sem se associar muito, mantendo um distanciamento para você não entrar naquele sofrimento junto. E aí você vai conduzindo a pessoa, você vem trazendo a pessoa. Daqui a pouco você muda de assunto, daqui a pouco você muda o foco dela, daqui a pouco ela tá rindo, tá brincando. E aí você quebra o estado. O que é quebrar o estado? É mudar o foco. E quando você muda o foco, você muda a emoção que a pessoa está sentindo. Claro que o fato está ali, a tristeza do fato está ali, mas o estado emocional da pessoa, você tem condição de modificar, transformar. Camila de novo. Meu pai sempre foi o maior raposeiro que eu conheço, axé. Ele fica amigo de infância de qualquer Ele fica amigo de infância de qualquer pessoa em 3 minutos. Ele consegue desenvolver rapport no elevador. É foda, tem gente que é foda. Naqueles 5 segundos de viagem. Ela tá rindo aqui. Não, tem nego que é poderoso. Sérgio Portugal, queridão. Tamer, pode dizer como podemos exercitar as técnicas que você falou hoje? Queridão, a começar pela sua família, mulher, filhos, marido, enfim, das pessoas que estão próximas, pai e mãe, com muito respeito, com muito cuidado. Aí você vai exercitando. Eu tive um aluno na Cândido Mendes, viu, Sérgio? Não sei se foi da sua turma. E esse menino, quando eu toquei num assunto parecido certa vez, ele falou para mim, professor, eu sou o vendedor número 1 da minha empresa e eu li isso num livro, aprendi e a partir daí os meus resultados em venda subiram exponencialmente. Eu atribuo à empatia os meus resultados em venda, as palavras desse rapaz, isso há quase 20 anos, né, queridão, que nós trabalhamos juntos ali. Pamela, queridona, ao buscar a sintonia energética do outro, você reduz sua energia e por um momento você sofre vampirismo energético. Isso é crença. Como desenvolver empatia para ajudar uma pessoa que só fala de coisa ruim e só reclama? Pamela, eu vou responder isso na outra live, na semana que vem. Mas eu já vou te adiantar o seguinte, com esse tipo de gente eu não quero nem ter empatia. Porque a empatia ela tem que ter um propósito, né? Ela tem que ter uma razão de ser. Fazer empatia, criar empatia com vampiro emocional, só se eu fosse vampiro também, só se eu gostasse de morder a jugular. Né? Me chamam de vampiro porque eu gosto de morder a jugular. A jugular. Ah! Puta que pariu. Cadê o meu queridão Helder? Helder tá aí, não? Não vi Helder, não. Manda um beijo pro Stênio. Beijo pro Stênio, queridão, lá do Recife, marido da Fernanda. João Daniel, porra, quanto tempo, João? Meu aluno, grande cara. Porra, tem mais de 10 anos que eu não vejo. Convém espelhar o comportamento raivoso do outro? Claro que não. Claro que não. A menos que você queira trazer ele para um outro estado, que eu falei agora há pouco, e aí você vai um pouco mais suave, um pouco mais abaixo da energia do outro para você conduzir. Falou? Eu acho que acabou. Se não acabou, eu vou ter que acabar. Mas eu quero dizer para você o seguinte, semana que vem eu continuo falando de rapport. Tem muita coisa interessante para falar. Quinta-feira eu tô com a Claudinha Inácia, psicóloga, minha aluna, para gravar o nosso podcast aqui, 20h57. Se você não me acompanha, não me segue nas redes sociais, a hora é essa, Tamer com VC, meu site tamer.com.vc. Muito obrigado a você que me acompanhou. Eu vou fazer uma outra citação, uma outra dica do Tamer, porque eu sempre começo e encerro com uma citação. Quero agradecer a você que me acompanha nas redes sociais, que está comigo, meu companheiro, minha companheira, meu amigo, minha amiga, meu aluno, minha aluna. Vem novidade aí. Hã? Vem novidade aí. Vem novidade aí, segura a tua onda, que breve eu venho trazendo novidades para você. Você vai ficar muito agradado, muito agradada, muito gostado e muito gostada. Tamer com VC em todas as redes sociais. Citação do Tamer, dica do Tamer. Sem empatia não há comunicação, sem comunicação não há relacionamento. Eu falei agora há pouco. E sem relacionamento, queridão, queridona, não há nada, ok? Obrigado a você. Quinta-feira nós estamos de volta. Semana que vem, na terça, eu volto falando sobre empatia novamente. E aí vocês vão entender melhor tudo que eu estou dizendo aqui. Eu vou falar de níveis diferentes de empatia. E vai ser muito legal. Você vai ficar muito agradado, muito agradada. O Edu tá aí. Que Edu? Edu lá de Manaus. Edu Assador. Edu do Assado. Ainda vou lá em Manaus comer um churrasco feito por ele. Porque eu como carne vermelha, carne roxa, carne amarela, carne
de tudo que é tipo, porque eu sou uma pessoa normal, ok? O João Daniel tá só perguntando se você lembra dele. Porra, João Daniel, obviamente, Practitioner de 2009, foi meu aluno, Practitioner foi meu paciente. Queridão, João Daniel, claro que eu lembro de você. Salve Jesus, salve a luz, salve a força e salve a fé. Valeu, gente, valeu, queridão, valeu, queridona. Até quinta, aguardo você nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. Valeu!